Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre os cariocas endividados. Para falar sobre este assunto, eu recebo dois convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o Rafael Zabó, sócio-diretor da Otimize, uma empresa focada em empreendedorismo e na educação financeira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu recebo também o Igor Costa, que é diretor do Procon Carioca. Seja bem-vindo, Igor. Muito obrigado pelo convite. Uma pesquisa do Instituto Proteste mostrou que quase metade dos entrevistados acredita estar endividada. Do total de 500 pessoas que responderam à pesquisa, 28% estariam com muitas dívidas. O endividamento se transformou em um problema crônico. Quase 80% dos brasileiros entraram este ano endividados. O número é preocupante e significa um recorde. O dado é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Um levantamento do Serasa aponta que quase 70 milhões de pessoas estão com nome restrito em 2023. O perfil é diversificado e vai de pessoas com poucas dívidas aos muito endividados. Os consumidores mais endividados são aqueles que possuem a menor renda, entre 1 e 2 salários mínimos. Com esse quadro, surgem várias formas de renegociação das dívidas. Entre os vilões do endividamento está o cartão de crédito. Um dos erros é usar como extensão da renda e abusar do crédito rotativo. O endividamento é um problema crônico no país. Quais são as causas, consequências e soluções? Bom, Rafael, começo com você. É um problema crônico e a gente acaba voltando a ficar endividado, né? Por quê? Então, Sérgio, é um problema crônico muito por conta de uma baixa renda média, né, do carioca, do brasileiro em geral, mas, por outro lado, também tem um lado muito de falta de planejamento, né? Então, através da falta de planejamento associado a uma baixa renda, alto índice de inflação, agora reduzindo, mas isso leva as pessoas a usarem diversos meios de crédito como extensão de salário e aí acabam se enrolando nos juros e acabam ficando endividados e com o nome sujo. Igor, como é que esses consumidores chegam ao Procon? Bom, a grande questão, né, uma pauta que a gente bate lá no Procon é a questão do consumo consciente, né? É que o carioca, o consumidor em geral, tem uma questão de necessidade na hora de fazer alguma compra ou contrair algum tipo de dívida, né? Geralmente, a gente recebe esse endividado já numa situação limítrofe, na condição já de super endividado, uma incapacidade de honrar com os compromissos e que exige uma reeducação desse consumidor, um acompanhamento psicológico e um atendimento mais direcionado. Via de regra, é assim que ele ingressa lá no Procon. Rafael, quando a gente está numa situação de limite, como o Igor falou, a gente não tem nem como pensar em pagar uma dívida, né? Qual que é a saída? A saída é fazer escolhas. Ou coloca comida dentro de casa, ou paga as contas. Então, assim, numa situação de muito endividamento, vai ficar inadimplente por um tempo, vai aprender a se controlar, fazer planejamento, para depois tentar renegociar essa dívida de uma forma mais vantajosa para o cliente. E planejamento é lápis e papel ali, escrevendo tudo, né? Porque a gente tem que saber aonde que vai o dinheiro. Exatamente isso. Se a gente não souber para onde o dinheiro vai, como é que a gente vai fazer as melhores escolhas, né? Eu sempre falo para os clientes que educação financeira tem dois lados. Um lado meramente matemático de planilha e outro lado totalmente comportamental. Não adianta a gente elaborar todo um planejamento de solução, né, na ponta do lápis ali, fazendo as melhores escolhas e, por outro lado, o comportamental do cliente não contribuir nesse sentido para se reeducar financeiramente, fazer novas escolhas para sair dessa situação de enrascada. Igor, chegar a essa situação é já pensar na renegociação, né? A gente vê aí vários feirões de renegociação. Qual deve ser o primeiro passo? Eleger as principais dívidas, ou seja, estabelecer uns prazos que sejam compatíveis com o que você pode pagar? Bom, a nossa recomendação ali é que o consumidor ele verifique o maior desconto e o melhor desconto
para contratar, né? Que na realidade é uma repactuação daquela dívida, né? Com nova taxa de juros, novo prazo de pagamento. Então a gente pede sempre para o consumidor ele verificar o melhor desconto, o maior desconto, para estar batendo e quitando aquela dívida de imediato para poder se planejar e organizar. A gente tem aí a questão do processo desenrola, né? Tem a lei do superendividamento, nós temos possibilidades, né? Você diria isso? Eu acho que pela primeira vez em alguns anos a gente tem uma política em concreto com o Desenrola para tentar amenizar os efeitos do superendividamento por uma faixa 1 de até R$5.000 de dívida, né, para pessoas que têm até 2 salários mínimos de renda, que eu acho que é a grande parte da população, e da faixa 2, que é até R$20.000, que pode negociar já diretamente com as instituições financeiras. Mas é também mais uma grande oportunidade do consumidor e do endividado estar buscando essa equação aí. Bom, agora eu convido vocês a analisarem alguns números aqui na nossa tela. Vamos agora, então, trazer alguns dados aqui na tela do estúdio. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviços e Turismo, o mau uso do cartão de crédito continua sendo considerado a principal causa de endividamento. Empatados em segundo lugar estão o desemprego e o cheque especial. E, em seguida, a crise econômica. Rafael, a gente sempre fala no vilão, né, o cartão de crédito, né? Por que as pessoas se enrolam tanto? O cartão de crédito ele é um convite a se enrolar, principalmente com compras parceladas em excesso. A pessoa compra, vamos supor, uma geladeira, parcela em 12 vezes, passou 5 meses, esqueceu que tem a parcela para pagar. Faz uma nova compra parcelada e assim sucessivamente. Então, ela já começa o mês, já com um valor muito alto para pagar de cartão de crédito. Então, a gente pega ainda uma renda per capita no Rio de Janeiro, algo em torno de R$1.970, então já comprometeu ali uma boa parte da sua renda. Além disso, a questão do crédito, no cartão de crédito, ele é muito caro, é um crédito caro, e o mau uso desse cartão favorece o se enrolar e o endividamento. Igor, ali a gente observa que estão juntos desemprego e cheque especial. Muitas vezes o erro é pensar que o cheque especial pode ser incorporado ao salário, né? Não, sem dúvida. Isso até era uma coisa que acontecia, né? Você olhava para o seu extrato no banco há tempos atrás e somava o cheque especial ao saldo. Isso gerava uma confusão muito grande ao consumidor, principalmente pessoas vulneráveis ou idosas que acreditavam que ela era renda e estimulavam o endividamento a um consumo de crédito predatório. Graças a Deus isso não acontece mais, mas a gente sempre pede que o consumidor observe a taxa de juros para evitar uma contratação mais cara e acabar com o problema futuro. Rafael, o que você diria que é o bom senso? Ou seja, eu tenho ali o cheque especial, ele pode me socorrer, já é o nome, né? Especial, uma situação especial que acontece na sua vida. Mas o cartão de crédito, quanto que a gente deve comprometer dentro do nosso orçamento? Ou não deve? Não, em termos de comprometimento da renda, é o mínimo possível, né? Mas assim, qualquer financiamento ele é feito a partir de, no máximo, 30% de comprometimento de renda. Em termos de cartão de crédito, se a gente for levar as compras parceladas ao longo dos meses, pode influenciar muito. Então, eu diria assim, evitar ao máximo de fazer compras parceladas para justamente não comprometer um dinheiro que você ainda não recebeu. O problema é quando você faz o parcelamento, ele fica na nuvem, né, como a gente diz, né? E aí depois você faz um novo parcelamento e não soma aquilo que você já está devendo. E aí entra o mês, você já está com um negativo, né? Perfeito, é isso. E aí já começa o mês com um valor muito alto de fatura, né? E acaba que a pessoa não vai chegar uma hora que não vai conseguir pagar a fatura toda, vai entrar no rotativo, vai fazer um parcelamento daquilo, e aí incide juros sobre juros, e aí acaba complicando ainda mais a situação da pessoa para ela sair da dívida. E para sair, como é que faz? Para sair é buscar um auxílio especializado, se for possível. Se não for possível, botar na planilha todos os gastos que tem, né, e começar a enxugar. Onde é que eu posso cortar, onde, de repente, o dinheiro está indo de ralo e sem ela perceber de fato. E reduzir custos, né? Reduzir custos. Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O
Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre o tema Cariocas Endividados. Os nossos convidados são Rafael Zabó, sócio-diretor da Otimize, uma empresa focada no empreendedorismo e na educação financeira, e o Igor Costa, diretor do Procon Carioca. Bom, nós fomos então às ruas e perguntamos quais os maiores erros que você comete e te levam a ficar endividado. Acompanhe as respostas. Empréstimo. Porque a gente precisa do dinheiro para repor aquilo que a gente trabalha, como comprar material para produção, tecido. Por dia, numa feira dessa aqui, a nossa diária é de 100 a 140. Transporte, ir e voltar. Aí a gente tem que vender, pagar ponto, ter dinheiro para repor material. E quando a gente vai ver, a gente só está trabalhando para pagar. Às vezes não entra nem para lucrar. Pão. A gente se endivida. Quantas pessoas não têm hoje em dia R$2 para comprar um pão? Diversas, eu conheço diversas. Cartão de crédito, entendeu? Conta de telefone, essas coisas que preciso pagar, o nome fica sujo. Cartão de crédito. Igor, ali nós ouvimos bastante a questão do cartão de crédito, né? Que certamente é o maior vilão, mas a gente ouviu também empréstimo, ou seja, o brasileiro ele tenta pagar da sua dívida, mas ele acaba se enrolando, pegando mais empréstimo e aí entra mais uma parcela para ele pagar sem fazer o planejamento, o bom senso, né? Como que você traçaria uma boa estratégia para quem hoje está no vermelho? Bom, acho que o primeiro é um fato, né? Ninguém quer estar endividado, ninguém quer estar inadimplente. Para as pessoas mais vulneráveis, o nome é um fator muito importante. Então, acho que esse é o primeiro ponto do consumidor endividado. O segundo ponto é as instituições financeiras. Elas também são responsáveis por essa concessão de crédito. Se você sabe que aquele consumidor tem uma margem, tem um recebimento, um fluxo de dinheiro de X, você não pode ficar ofertando ele 5X, 6X de forma deliberada, estimulando esse endividamento dele, principalmente com uma taxa de juros galopante. Então, a gente sempre faz uma questão de ter uma educação, uma política de educação financeira a esse consumidor, para evitar que ele caia nessas pegadinhas que são feitas por financeiras e instituições bancárias, para que evite esse endividamento futuro. Rafael, depois da gente pagar, a gente tem o desafio de manter a sua chamada qualidade de vida financeira, né? Como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente faz isso na prática? Excelente pergunta, Sérgio. Vamos lá. Primeira coisa é identificar, eu gosto de trabalhar assim com os clientes, qual é o valor que você recebe por hora de trabalho. Então, pega o salário e divide pela quantidade de horas trabalhadas no mês, você vai chegar a um valor. Então, em média, no Rio de Janeiro, R$10 por hora de trabalho. Então, na hora de gastar, tem que pensar, esses R$10 que eu vou gastar representam uma hora minha de trabalho. Isso, de fato, vale a pena comprar essa coisa que eu estou querendo gastar agora? Ou não? A primeira coisa é valorizar o trabalho, valorizar o dinheiro conquistado através do trabalho e aí começar a se colocar essas perguntas na hora de gastar, na hora de justamente abrir o dinheiro, o ralo do dinheiro. Isso é muito interessante porque a gente não dá valor ao... Na verdade, a gente acaba não entendendo que dinheiro não aceita desaforo, né? Ou seja, não dá valor ao pequeno gasto, né? O pequeno gasto pode se transformar numa grande dívida, Igor? Sem dúvida, até porque, se a gente parar para pensar, o custo da passagem, do transporte, é um custo diário, rotineiro, que muitas vezes não é contabilizado no orçamento e, se você somar aquilo a longo prazo, tem um impacto dentro do seu orçamento. Então, e muito bem colocado aqui nessa questão de recursos mínimos, né? É importante falar também do mínimo existencial, né? Eu vi alguns entrevistados comentaram do que é esse mínimo. E hoje a gente tem uma discussão muito acalorada, já foi de R$300, hoje a gente está em R$600, mas ainda carece de alguns ajustes. E isso eu acho que é uma coisa que vale a pena se observar, porque em complemento ao que o colega comentou. Bom, agora nós vamos ouvir então o depoimento do Sérgio Henrique Oliveira, homem. Ele é autônomo e desenvolveu uma estratégia para não voltar a ficar endividado e pagar o que deve. São pequenos cuidados que fazem a diferença no fim do mês. Eu priorizo pagar à vista. Tudo que eu posso, eu pago à vista. Além de pagar um pouquinho mais barato, eu fico mais tranquilo por conta dessa oportunidade, dessa facilidade para mim. Eu uso cartão de crédito, mas eu uso muito pouco. Eu geralmente para fazer compras, pagamento de manutenção do carro
algum remédio que pinte de emergência, algum eletrodoméstico que seja mais caro, e aí eu parcelo e eu uso para isso. Outra forma também que eu encontrei para poder controlar minhas finanças, eu, por exemplo, todo final de semana a gente sai, né? A gente procura sair. E eu vejo quanto eu tenho no banco. O meu limite para aquele final de semana é 10% do que eu tenho na conta. Bom, Rafael, é um belo exemplo, né? Ou seja, são até lições que você pode trazer aí para sua assessoria, né? Ou seja, ele consegue pagar à vista e planejar os gastos eventuais. É uma saída, né? Perfeito. Excelente comentário. Melhor dívida é aquela que a gente já pagou ou que a gente nunca contraiu, né? Então, comprar sempre à vista, negociando desconto, é a melhor forma. Comprou, é teu, tá pago, não precisa se preocupar com parcelas futuras. Igor, você diria que o grau de endividamento piorou bastante nos últimos anos? Ou seja, o que você observa lá no PROCON? Qual que é a maior demanda que vocês recebem? Bom, as instituições financeiras estão sempre ali no top 3. A gente veio de uma crise econômica, de um cenário pandêmico, que a gente ainda tem algumas sequelas, carrega algumas sequelas, mas, de fato, essas dívidas com instituições bancárias e financeiras estão sempre ali no topo das reclamações e de endividados. Rafael, é cultural, ou seja, a gente não está acostumado com a educação financeira, né? Deveria ser uma disciplina das escolas, né? Ou seja, os jovens precisam começar isso desde cedo. Você, por exemplo, já passou por alguma situação de aperto antes? Já passei também. Por conta disso que eu fui estudar educação financeira, fazer economia, por conta disso que nasceu o Otimize, justamente para ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei, que tantas outras pessoas passaram, como as reportagens, né? Bom, para a gente finalizar, um conselho bem rapidinho que você daria para um seu amigo que está endividado, Igor. Evitem o parcelamento, prefiram uma compra à vista e com desconto. E você, Rafael? Pensar quanto de trabalho custa o que você quer comprar, principalmente antes de parcelar. Perfeito. Bom, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.